Após negociações tensas entre parlamentares e o Congresso Nacional, os parlamentares agora finalizam a análise de uma série de vetos presenciais e derrubam 4 deles. Sobre essa movimentação, a gente conversa agora com o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Senador, como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos que estão ligados na Jovem Pan, ao Tiago, a Karina. Muito prazer falar com vocês na manhã de hoje. Nós que agradecemos. Senador, é claro que é prerrogativa do Congresso Nacional analisar o que a presidência da República decidiu em relação a vetos e a outros pontos que foram eventualmente sancionados. O senhor acha que no cômputo final da sessão de ontem, o governo sai derrotado com alguns vetos que foram decididos? Bom, o governo ficou muito satisfeito com a sessão. Nós fizemos uma sessão basicamente de acordo, porque a sessão primeiro tinha que validar um método de análise de veto ainda inédito no mundo. O sistema do Brasil é um sistema bicameral. O Brasil foi o primeiro parlamento, o Senado e a Câmara, a realizarem sessões durante a pandemia do Covid-19 com esse sistema, e restava um volume muito grande de vetos para serem analisados, e independente do mérito de oposição e situação, ontem foi um dia de grande vitória para o governo, porque conseguiu uma união necessária para começarmos a analisar. Eu sei que quem acompanha o Congresso Nacional há muitos anos nunca tinha visto uma votação por acordo com mais de 440 votos. E foi isso que aconteceu. Os vetos que foram derrubados foram amplamente negociados com a base do governo e nós fizemos uma sessão de entendimento. Eu acho que a partir da semana que vem, quando teremos a segunda sessão, as coisas vão ficar um pouco mais tensas e as discussões mais acaloradas. Mas para essa sessão de ontem, a gente pode dizer que a oposição ganhou porque conseguiu um método de análise e o governo ganhou porque manteve os pontos principais dos vetos que defendia a sua manutenção. Conseguiu isso. Então, foi uma sessão histórica hoje. Senador, agora a pergunta que chega de Brasília, José Maria Trindade. Salve, líder. Olha, líder, realmente há um clima diferente no Congresso Nacional. Ontem eu pude ver o funcionamento dessa sessão e realmente houve acordo da queda e manutenção de vetos, né? Os próximos podem entrar na polêmica, inclusive, aí de renúncia fiscal para o setor de serviços, isso é muito importante, e outros vetos polêmicos. Eu queria dizer o seguinte, há sempre uma troca, política é assim, uma negociação. O que o presidente Jair Bolsonaro vai entregar ao Congresso e ao Centrão, tanto o apoio recebido assim no Congresso Nacional, além, evidentemente, da troca do líder na Câmara dos Deputados. José Maria, bom dia. Eu vejo que o que está acontecendo nesse momento é que, com o passar do tempo, mesmo com a pandemia, o que a gente percebe é que o governo, não só o governo amadurece, mas também a base no Congresso, a oposição, há um conjunto de procedimento, principalmente do processo legislativo, que vai se formando e os debates ganham em qualidade e a gente entende que é preciso dar funcionamento ao Congresso Nacional. É evidente que o presidente Bolsonaro tem enfrentado todas as dificuldades, como qualquer chefe de Estado da pandemia, mas já se repara na aprovação do governo, em pesquisas em todos os estados brasileiros, uma melhora na aprovação do governo. Isso também é um atrativo, porque os partidos que compõem a grande maioria das bancadas no Congresso Nacional têm uma identidade nos municípios, nas cidades, com as políticas do governo. Então, eu acho que é mais ou menos como se fosse um acomodar aí da carga. Eu acho que a tendência do governo é crescer muito no Congresso, mesmo sabendo que a gente tem uma oposição que precisa ser respeitada, nós vivemos numa democracia, mas que a gente entende também que passa a trabalhar uma maneira diferente de diálogo. Então, eu acho que o processo legislativo está amadurecendo, o governo está amadurecendo, e a gente entende que o presidente se fortalece com isso, mas também é importante dizer que o ingrediente de respeito às posições divergentes ajuda também no trâmite legislativo.
Eu apostaria mais nisso. É uma nova forma de trabalhar oposição e situação no Congresso Nacional. Senador Eduardo Gomes, agora Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Pois o presidente era muito cobrado no início por não articular devidamente com o Congresso e tudo mais, tentava governar com bancadas temáticas, que era uma novidade, pressão de rua, e agora há uma clara mudança de postura, né? Ao mesmo tempo, acho que o Congresso, o parlamento como um todo, gozou nesse governo até aqui de mais autonomia. Vetar e derrubar veto é prerrogativa do sistema, como lembrou o Thiago na questão. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual a sua visão, em termos gerais, deste governo Bolsonaro, agora que passou de 1 ano e meio de gestão, na relação com o Congresso? É positivo? Houve essa mudança que eu coloquei na premissa ou não? Como é que o senhor avalia o presidente Bolsonaro em relação à relação dele com o Congresso? Rodrigo, eu posso dizer que é uma relação que está saindo da ressaca eleitoral. Nós tivemos uma eleição absolutamente acirrada, nós tivemos uma eleição inédita com ainda a compreensão do fato muito forte na eleição, que foi o atentado à vida do presidente. Então, vivemos aí um ano de muitos embates que pouco tinham a ver com o dia a dia da Câmara, do Senado, do processo legislativo. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro, através dos seus ministros, em especial o ministro Paulo Guedes, que trabalhou mais com o Congresso Nacional, conseguiu destravar pautas históricas, como a reforma da Previdência, que era uma tentativa de vários presidentes da República e que se concretizou no ano de 2019, todo o seu processo. O marco legal do saneamento. Então, é um governo extremamente vitorioso nas votações nesse ano e meio de funcionamento. O que está ocorrendo agora é que o relacionamento, as lideranças que se aproximaram mais aí desse debate de diminuir o debate mais ideológico e partir para a agenda que o país precisa nesse momento, que é a agenda de reformas, é a agenda de ajuste. E aí, nesse ponto, eu acho também que essa forma nova de discutirmos através do meio digital, todos os parlamentares, estranhamente, passaram a ter uma ironia do destino, né? Todos têm voz, todos têm tempo para falar, você não tem mais aquela ditadura de lideranças que não chegavam a 10% do volume dos deputados e dos senadores, monopolizando o debate. Todos os parlamentares, nesse sistema que nós estamos conversando aqui, têm o tempo adequado para colocar as suas ideias. Então, é um processo completo. Agora, o presidente, como resultado de relacionamento entre Câmara, Senado e governo, é amplamente vitorioso. O que está acontecendo agora é que o Planalto tem se aberto mais para a questão das articulações com o Congresso. Isso é muito importante. Senador, uma última questão. O senhor teme novas baixas do Ministério da Economia e, consequentemente, prejuízos para esses projetos importantes como a reforma administrativa e a própria reforma tributária no Congresso Nacional? Eu acredito muito na capacidade formulativa e executiva do ministro Paulo Guedes. Em nenhum momento da história brasileira nós tivemos um ministro da Economia ou ministro da Fazenda que tivesse, sob sua gestão, inúmeros ministérios. É uma equipe muito grande, é um ajuste muito forte para o país, que vem atravessando desde a reforma da Previdência até os pontos principais, como marco do saneamento, a lei do gás, que deve tramitar agora, a reforma tributária, o pacto federativo. Então, é um mutirão, uma frente de trabalho enorme. E é natural que, num ambiente tenso, intensivo, como é o ambiente que o ministro Paulo Guedes imprimiu à sua gestão, em um momento ou outro existe troca de equipe, mas eu sinto nele a disposição de renovar a equipe e seguir em frente com o apoio do Congresso Nacional e com o apoio irrestrito do presidente da República. Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza de atender a Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado, Jovem Pan.